Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nossa aula número 2 de tabela periódica, assunto importante para o Enem, para os vestibulares, para o colégio, para a faculdade e também para quem tem curiosidade de saber como ler bem uma tabela periódica. O assunto de hoje é separar ou classificar os elementos pelo comportamento químico. Vamos pegar uma tabela e deixar ela bem coloridinha. Não está inscrito no canal ainda? Mas se inscreve agora, já ativa o sininho, já dá um like e deixa um comentário que vai ser lido. Olha só, a gente já viu que a tabela periódica é como qualquer tabela. É um conjunto de linhas e colunas que fornecem informações. Só que ela tem muita informação nela. A gente viu que as linhas são chamadas de períodos, são 7 as linhas e representam as camadas do átomo. E que as colunas, que o corpo principal ali tem 18 colunas, nós vamos ter os grupos ou famílias. Bom, mas hoje nós vamos deixar a tabela colorida, não é esse o objetivo? Então a gente vai separar os elementos por determinados comportamentos químicos deles. Olha só, vamos começar pelo elemento número 1. O elemento número 1 é o hidrogênio, o elemento mais abundante no universo e também aquele que foi primeiramente formado no universo a partir do Big Bang. Então a gente fica analisando o hidrogênio e fica pensando, bom, o hidrogênio é só um elemento, Nós temos 3 tipos de átomos de hidrogênio. Átomos de hidrogênio com número de massa 1, átomo de hidrogênio com número de massa 2, átomo de hidrogênio com número de massa 3. Olha só, o número de massa é a soma de prótons e nêutrons do átomo. Então, tem o hidrogênio que é mais magrinho, que é o hidrogênio 1, e tem o hidrogênio mais gordinho, que é o hidrogênio 3. Eu vou colocar embaixo o número de prótons, que é sempre 1, né, gente? Hidrogênio é sempre 1. Bom, se eu fizer um cálculozinho bem simplesinho, o número de massa menos o número de prótons, eu vou ter o número de nêutrons. Olha só. E aí está a diferença de um hidrogênio para o outro. Ó. 1 menos 1, o primeiro hidrogênio tem 0 nêutrons. 2 menos 1, o segundo hidrogênio tem 1 nêutron. E o terceiro hidrogênio, 3 menos 1, ele tem 2 nêutrons. Olha que legal isso, né? Um pouquinho de cuidado com esses hidrogênios mais gordinhos. Eles não são muito abundantes no universo. E tem nomes especiais. Tá? O hidrogênio ali, o 2, ele pode ser chamado de deutério. Deutério, e se usa para ele muitas vezes o símbolo D, que é aceito pelo IUPAC. Já o hidrogênio mais gordinho ali, ele pode ser chamado de trítio, gente. Olha lá, estou escrevendo lá, trítio. O trítio, que é o símbolo T, pode-se usar o símbolo T. Dou só um pouquinho. Então eu posso escrever a água assim, ó, H2O, isso é água com hidrogênio mais magrinho. D2O, que é água com hidrogênio deutério, que é a água dos reatores nucleares. É a água chamada de água pesada. E posso também usar T2O. Exato, é a água super pesada. O hidrogênio é um elemento muito importante, gente, muito importante. E como ele é o mais abundante no universo, ele é muito, muito importante mesmo. Olha só, o Sol, por exemplo, dependemos do Sol, a nossa energia, né, que chega para a Terra ter vida, tem que ter energia solar. Pois é, da onde vem a energia do Sol? Da fusão dos átomos de hidrogênio. Imagina só, os átomos de hidrogênio se fundem, gente. Vou botar a reação ali para vocês enxergarem o que acontece lá com os átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio se fundem e acabam formando o elemento hélio. Olha que coisa maluca. Eles formam um novo tipo de átomo. Os núcleos deles se fundem e tem um saldo energético muito grande aí, gente. Muito grande. Um saldo energético muito grande, que é a energia solar. Ou seja, além de formar o hélio, vai formar uma grande quantidade de energia. Olha que loucura isso, hein? O hidrogênio e a sua importância, hein? Formação de energia. Bom, talvez aí, ó, esse elemento, eu já falei um monte dele, super importante, né? Agora vamos pegar grupos importantes aí que a gente tem que saber da tabela periódica. Na mesma coluninha de hidrogênio, embaixo dele estão metais alcalinos e do ladinho os alcalinos terrosos, gente. Esses são grupos de elementos muito importantes, eles vão formar substâncias importantes, que são as bases. E esses elementos, principalmente o lítio, sódio e o potássio, da coluna 1, alcalinos, e o magnésio, o cálcio e o bário da coluna 2, alcalinos terrosos, eles aparecem muito nas provas vestibular, Enem, e em muitas substâncias químicas importantes. Agora, também eles, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, pertencem a um grupo maior. Tá? Eles pertencem também, eles são especiais, mas pertencem a um grupo maior chamado de metais. Os metais têm um comportamento bem interessante, são como substância química, bons condutores de calor, de eletricidade, têm brilho característico,
São elementos que têm características de doar elétrons na forma atômica. Então, muito importantes os metais. Acompanhando os metais, se tem metais, tem alguém que tem que se contrapor aos metais. Parece que sim, né? Os que apareceram em verde ali são os ametais, também chamados de não metais. São elementos muito, muito importantes, talvez os que a gente vai ter que estudar mais na química. Aí está o oxigênio, que em parceria com o hidrogênio forma água. Aí está o carbono, que forma toda a química orgânica. Aí está o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o cloro. São elementos muito, muito importantes e vão gerar grandes estudos para nós na tabela periódica. A gente tem que saber o comportamento deles. Como átomos, a tendência a receber elétrons. Como substâncias químicas, quando se formam, tendência a formar substâncias químicas gasosas que não conduzem bem corrente elétrica. Além disso, olha só, nós temos bem na última coluna o padrão de estabilidade da tabela periódica, os elementos que têm maior estabilidade como substância química, que são os gases nobres. Esses gases nobres aí vão ser padrão para o estudo das ligações químicas. Você deve estar olhando a tabela e dizer, professor, lá no meu colégio, o professor fala em semimetais. Os semimetais são aceitos pela IUPAC, mas a IUPAC pede para a gente não utilizar mais os semimetais. Então, é bom a gente se adaptar a uma nova situação em que não há transição metal-semimetal a metal, e sim metal a metal. Mas eu vou colocar aqui os semimetais para vocês verem. Esses semimetais teriam um comportamento assim intermediário ao dos metais e dos ametais. Para alguns usos da tabela periódica, eu acho interessante usar os semimetais, mas para vestibular, para Enem, metal e ametal. E esses semimetais deixa de lado, tá? Porque até a IUPAC pede para a gente não utilizar muito, tá bom? Olha, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham visto algumas coisas interessantes aí e que vão aplicar no conhecimento de vocês. Na aula que vem de tabela periódica, a gente volta com uma segunda classificação dos elementos de acordo com a estrutura atômica, tá bom? Até a próxima!